Olá, saudações, shalom. Vamos finalmente fazer a nossa prometida leitura de O Castelo, do Franz Kafka, mas para uma leitura um tanto quanto cabalística, né? A ideia da Kabbalah, ou Kabbalah, né? Lembrando que a família do Franz Kafka, né, é um judeu tcheco que escreve alemão, né? Então ele conhecia muito essa cultura judaica, e nós vamos referir então aqui a essa cultura da Kabbalah, ou Kabbalah, que é uma cultura mística de fundo judaico, né? Claro que existem outras Kabbalahs, né? Você pode fazer uma pesquisa aí, a Kabbalah cristã, que foi conhecida mais depois do século XVI, né? Vários autores, né? Depois levou ao Rosa Cruz, martinismo e tal. Tem essas questões, e o termo Kabbalah então assumiu a questão mais de intriga, de coisa oculta, mas a Kabbalah é mais ideia de uma revelação, né? De um conhecimento que era passado assim de forma oral, ou seja, era de tradição, né? Passado entre os rabinos ao longo, né? Assim, antes da era cristã, inclusive, já existia fundamentos da Kabbalah que é baseado na Torá, né? Então, números, né? A questão dos números, a questão das palavras, a questão das letras do hebraico também serem números, né? A questão do tetragrama, o nome de Deus, né? Então tem várias questões que já ao longo dos séculos, e vários rabinos ao longo dos séculos, pesquisando, vários rabinos foram aperfeiçoando esses conhecimentos, né? Que é o conhecimento justamente do que seria essa gnose. Então a pessoa confunde a gnose com a Kabbalah com a gnose, né? Então são coisas distintas, mas quando veio a Kabbalah cristã, já se misturou com um pouco de gnose, né? Porque a gnose já é uma questão mística cristã, né? Ou seja, então já tem um pouco de helenismo, né? Questão dos cultos helênicos. E agora, né, existe também a referência à Kabbalah hermética, a Kabbalah hermética ou egípcia, né? Que seria uma Kabbalah que teria origem no Egito, né? Tudo misturado aqui com Moisés foi um egípcio, né? Tem essas questões. Moisés era Kenaton, né? Kenaton, o primeiro monoteísta, né? Lá no Egito, todas essas questões. Mas existem então cabalistas que aceitam essas questões herméticas, leis herméticas, 7 leis herméticas, aceitam também a questão do horóscopo, né? A astrologia, e aceitam também o tarô. Mas é claro que isso é de grupo para grupo, né? Por exemplo, tem grupos de rabinos que não aceitam Kabbalah de nenhuma forma. E existem cabalistas que vão ter a Kabbalah só judaica pura, sem nenhuma coisa de hermetismo, sem nenhuma coisa de cristianismo, e nada de tarô e astrologia, né? Então é só. Então tem vários níveis, e como existem várias sociedades secretas, né? Vários grupos esotéricos, cada um vai fazer a leitura, né? Mas então a Kabbalah básica, a judaica, seria essa que tem mais de 2000 anos, né? Que se sabe, né? Porque ela passou a ser registrada depois da diáspora de 70 depois de Cristo, né? Então os rabinos, vários rabinos em vários locais da Europa, da África, né, da Espanha, eles foram redigindo esse material. Então tem vários livros, né? Então o nosso objetivo aqui não é expor a Kabbalah, que tem vários canais de judeus aí, pessoal hebraico que conhece. Então a ideia é situar o contexto em que há uma leitura gnóstica do castelo, há uma leitura cabalística do castelo. Essa que é a questão aqui. Então a gente já leu aí, né, tem vários vídeos sobre o castelo, o enredo. Então o enredo do castelo é um cidadão que chega na cidade e ele vê o castelo, onde é o centro de tudo gira em torno, né, toda a aldeia gira em torno desse castelo. O castelo fica lá em cima, inacessível, olha o termo, inacessível. O castelo, ele é visto de todo mundo se guia por ele, e as autoridades do castelo é que guiam as vidas na aldeia. Inclusive o prefeito da aldeia segue as autoridades do castelo. E o castelo é a proteção, né? Em épocas medievais, em que tinha qualquer tipo de revolução lá, qualquer guerra, as pessoas buscavam, ou seja, a proteção do castelo. Mas o castelo é essa proteção, essa coisa inacessível. As pessoas da aldeia então esperam que o castelo se volte como essa proteção e como essa atenção. Elas esperam a atenção do castelo. Só que isso não acontece. Por exemplo, várias pessoas esperam durante toda a vida para receber essa atenção do castelo. Então essa ideia do labirinto, da coisa inacessível, das autoridades que você não consegue acessar, já acontece lá no Processo, né? Que é um outro livro do Kafka que deixou incompleto, em que há um cidadão lá, o Joseph K., que ele recebe uma intimação, uma acusação, e ele fica o tempo todo tentando entender que processo é esse. E ele vai morrer sem saber, né? Então, quando mais ele indagar, mais vão falar que ele é culpado, né? E aí, mais ele vai se sentir culpado, mais as pessoas vão falar que ele é culpado, e é essa a questão. E aqui o K é isso, ele precisa da autorização do castelo para trabalhar para o castelo, né? Ele recebeu uma vaga de emprego para ser agrimensor e chegar lá e trabalhar, só que sem autorização, né? Não tem como. Ele recebe até os funcionários, os ajudantes, né? Que mais atrapalham que tudo. Ele recebe esses ajudantes para ficar
trabalhando com ele. Só que ele não consegue autorização, ele fica lá, até zelador de colégio ele vira, né? Então ele vira assim, um zero, né? As pessoas na aldeia já se medem por acesso ao castelo. Eu conheço funcionário tal, eu tenho um caso com funcionário tal, eu visitei funcionário, né? Então, e ele que é um forasteiro não tem acesso nenhum, não conhece os trâmites, né? Não conhece os trâmites, não tem os contatos. Então ele fica ali jogado às traças, literalmente, jogado nos porões, né? Então isso acontece com ele. E aí o livro acaba assim, né? O livro não sabe se algum dia ele chegaria ao castelo, porque sempre que ele chega na autoridade, ele tem que chegar em outra autoridade e aí ele tem que entrar um trâmite para, né? Então essa ideia, né? De algo inacessível é uma ideia que a gente chama de transcendência, no caso a transcendência divina, ou seja, a ideia de que a divindade está transcendente, ou seja, a divindade não está acessível, né? É uma ideia muito próxima no judaísmo e no islamismo, né? E no cristianismo em certos níveis, só que no cristianismo já tem a ideia de imanência no sentido de Deus encarnar na figura de Jesus Cristo. Então essa ideia de encarnação já trouxe o Deus na história, ou seja, Deus encarnado. É uma diferença, né? E na gnose, que é cristã, e tem, né, gnose foi durante muito tempo a heresia do próprio cristianismo, a gnose fala que o Deus do Antigo Testamento não é o mesmo do Novo, né? Que há um Deus que criou o Espírito e um Deus que criou a matéria. E aí a matéria estaria aprisionando os Espíritos. Então, o Deus do Novo Testamento, né, dos Evangelhos, seria, né, o mensageiro dele seria Jesus Cristo, que veio libertar as almas dos corpos. Né? Então a salvação que Cristo, né, a gnose, o cristianismo tem essa ideia de salvação, a ideia de salvação é a gnose de nos libertar, né, ou seja, os espíritos serão libertados da vida da matéria, certo? Então uma coisa básica para entender existe muita mistura de gnose e cabalá, mas são coisas distintas, né? Então fala gnose cabalística, a cabala gnóstica, mas isso é meio complicado, né? A gente pode até fazer vídeo sobre isso aí, mas é complicado. No que eu estudei, são coisas, porque na Kabbalah só existe um Deus no poder, não existe dois deuses, né? Na Kabbalah judaica só existe Deus, e Deus cria o mundo de si mesmo, na emanação da luz de si mesmo, né? Deus, né, usa os elementos para criar o mundo, mas a partir de si mesmo. Então, mas ao mesmo tempo, Deus está lá, certo? Para criar o universo, Deus se retrai de si mesmo e abre um vácuo dentro de si mesmo, podemos dizer assim, para criar. Por quê? Porque olha só que interessante. Porque se falasse tudo, né? Tudo, a questão de Deus, onde Deus não está? Deus em todo lugar. Então tudo aqui é Deus. Então eu cairia, né? Eu iria para o panteísmo, que é o que é acusado, por exemplo, lá o Spinoza, Baruch de Spinoza, foi acusado de panteísmo por isso. Só que se Deus está em tudo, Deus é tudo, né? Então Deus se confunde com o universo. Só que para o judaísmo e o islamismo, Deus não se confunde com o universo. Interessante, olha a diferença. Então, para o judaísmo e o islamismo, Deus não se mistura com o universo. Deus está lá, né? É claro que existe a presença divina, né? A presença divina, só que nós não estamos em sintonia e estamos distante dela. Então, para criar o mundo, Deus teve que distanciar-se, né? Tá? Olha que interessante, porque a glória de Deus preenche tudo. Então, o universo seria inviável, né? A vida seria inviável se Deus não retraísse e desse um espaço. Agora eu vou criar aqui. Então, criasse num ponto. Né? Agora, não é que Deus não está, só que há uma transcendência. E a ideia é que existem mundos, né? Há um mundo de emanação divina, há um mundo de formação, né? Há um mundo de criação, um mundo de formação e um mundo de ação. Então, os quatro mundos, né? A partir do Ein Sof, que é a própria luz divina. Então, essa expansão, né? A expansão divina dá a luz até a matéria. Né? Então você tem Keter, que é a coroa, né? Você imagina uma árvore, tem até um desenho de uma árvore. Interessante que essa ideia da árvore da vida, né? Ela está em várias culturas, né? Várias culturas nórdicas, célticas, né? Do islamismo também, culturas da Suméria, sempre tem essa ideia da ramificação, que o universo é uma árvore, tem essa ideia do universo é uma árvore, né? E se você ver o desenho a teoria das cordas, né? Parece ramos, a disposição das galáxias, né? O grupo de galáxias parecem ramos, assim, né? Filamentos. Interessante essa ideia de árvore. Então a ideia é de que Deus expandiu a luz, né? E a luz foi apagando até ela formar matéria, né? Então, ou seja, existe apenas um Deus, né? Deus é apenas um, e ele expandiu-se, né? Expandiu-se ao mesmo tempo que retraiu-se. Olha que interessante, expandiu-se e retraiu-se, e aí ele criou o mundo. E criou o universo, né? E ela criou a matéria. Então, a matéria, o mundo da ação, é onde nós estamos aqui, que é Malkut. Malkut, então lá Keter é lá onde está Deus. E
Então, como existe essa ideia de escalamentos, e existem os anjos, né, os arcanjos, querubins, serafins, tem vários níveis de que é essas ideias lá do castelo. Então, tem vários funcionários, um funcionário manda outro funcionário, que manda outro funcionário, não é isso, né, burocracia, né? Então, você falou com fulano de tal. Ah, não, mas você tem que falar com fulano de tal. Ah, não, mas então você tem que ter assinado por fulano. Aí você vai na repartição e assina. Então essa ideia burocrática, né, que é paródica mesmo, é uma ideia, né, entanto, se você analisar pela Kabbalah, é possível, porque em que modo um ser que está em Malkut, ou seja, está no reino, está na matéria, vai ter uma vislumbre, uma visão da eternidade, da divindade em Keter, né, na coroa. Pensa, né? Então é essa angústia que a gente pode encontrar no Kafka, né, no sentido de ser um judeu que perdeu a fé. Então, por essa questão, por a questão do pai também, né? A gente viu a carta ao pai, a gente leu o Ribamar, que é um livro brasileiro que fala disso, né? A relação dele com o pai, em que ele projetou muito do sentimento que ele tinha com o pai em relação a Deus. Então, como ele tinha muitas restrições em relação ao pai, o pai é autoritário, ele projetou isso em Deus, então ele via Deus como um carrasco, um Deus indiferente ao sofrimento humano, né? Porque justamente ele transcendeu demais. Então Deus está muito longe, Só que na própria Kabbalah fala que nós somos, né, fagulhas desse próprio poder divino, né? Ou seja, em cada um existe. O problema é a sintonia, ou seja, o ser humano entrar em sintonia. Não é que Deus não esteja, né? Ah, eu tenho que correr atrás de Deus. Na verdade, gente, Deus já está. O ser humano é que não entrou em sintonia, né? Então esse aspecto não tem na literatura dele, né? Sempre falta isso. Igual aquela mensagem do imperador, né? O imperador está à morte, né? Chama o mensageiro e fala: você vai entregar a mensagem. Só que o mensageiro também nunca consegue sair do palácio. Então ele atravessa os corredores, né? É tipo a cidade lá celestial, né? Na China, né? Tem aquela cidade lá da cidade perdida, cidade proibida, na China, em Beijing, Pequim, em que tem vários palácios, aí tem palácio em outro palácio, aí tem outro corredor, tem outro pátio, aí você desce cada aí, tem outro palácio, e aí é uma cidade. Então até de sair, né, o imperador já morreu, né? Até a mensagem chegar, o imperador já morreu. Então essa ideia, então isso, eu imagino o seguinte, olha, ao contrário, o mensageiro, ou seja, o anjo, né, que a palavra anjo significa mensageiro, saindo lá de Keter, né, coroa, e tentando chegar até. Ou seja, a ideia de que nós não conseguimos acessar a divindade, assim como a divindade não consegue acessar o mundo da matéria. Então, ou seja, a mensagem sai lá do imperador, só que nunca chega, né, nos súditos, nós, né, nunca chega em nós. Assim como, né, é inútil você procurar a divindade porque ela está inacessível, né? Então, você está aqui em Malkut, você tem que atravessar várias esferas de poder, de emanação divina, né? Não são 10 deuses, para você falar, Sefiró, né, a Sefira são deuses, não, na verdade são aspectos, né, da sabedoria, da severidade, do julgamento, né, o lado positivo, o lado negativo, o lado ativo, o lado passivo, né? Essa ideia de que essa ideia do Deus só bom, né? Deus é só bom. Essa é a ideia, né, que aí gerou que a ideia tem Deus é só bom, então existe o mal, então tem um Deus mal, que aí é o maniqueísmo, o zoroastrismo, né? Já falamos em alguns vídeos sobre isso, sobre essa ideia do dualismo. O dualismo é que você tem um Deus bom e um Deus mal, né? Igual na gnose. A gnose tem esse dualismo ainda. A gnose tem lá o Deus da luz, que ele é bom, e o Deus da matéria, que ele é mau, né? O demiurgo, Deus da matéria. Então, só que o judaísmo e o islamismo são monistas, né? Ou seja, não são dualistas, são monistas, ou seja, já existe um poder, só existe um Deus, né? Não existe outras coisas, né? Não existe outros poderes que não sejam de Deus, e Deus é todo poderoso. Aí a questão, né? É saber, né, trabalhar a transcendência e a imanência, coisa que para o Kafka não existe. Sempre é transcendência, sempre é inacessível, né? Então é essa a leitura que se faz, né? Inclusive tem essa leitura do Gershon Scholem, né, que foi amigo do Walter Benjamin, que leu nas mesmas leituras do Kafka, né? O Kafka, né, assim, menos de 10 anos depois do Kafka, estavam lendo, né? O Gershon Scholem tem uma modernização, assim, um discurso, né, da modernidade e a Kabbalah, e vários outros autores, né, seguem essa linha da literatura também. A leitura gnóstica do Kafka foi feita pelo Harold Bloom, né, baseando-se também em obra do Jorge Luis Borges, né? Jorge Luis Borges falando de judaísmo, né? Tem vários contos sobre judaísmo. Então eles abordam essa questão, só que aí tem coisa de judaísmo e tem coisa de gnose, que são coisas distintas, né? A gente vê inclusive em obra do Carl Gustav Jung, né? A gente já leu aí a resposta a Job, né? A resposta a Job. E a gente viu também que tem essas, né, muita erudição, com certeza, Jung tem muita erudição, só que tem umas coisas assim que ele vai. Esse argumento serve quando você fala de Kabbalah, mas esse argumento serve quando você fala de gnose,
né? Mas são coisas diferentes, né? Então, são tradições diferentes. Então, os caras lêem muitas tradições e começam. Mas esse argumento só serve quando você fala dessa tradição. Esse argumento só serve quando você fala da outra tradição. Não tem como todas as religiões estarem certas ao mesmo tempo, né? Esse é outro problema, nós vamos falar disso em breve, né? Então, existe só uma verdade, mas onde está essa verdade, né? Não tem como todas as religiões estarem certas ao mesmo tempo, porque elas se contradizem, ok? Então, vamos verificar, né? Essa é uma leitura um pouco pessimista, né? Onde está a verdade? Porque existe a verdade, agora onde está? Né? Então a gente está aí vivendo esses labirintos do Kafka, certo? Então essa é uma tentativa de leitura cabalística de O Castelo do Franz Kafka, ok? Então, obrigado pela atenção, não deixem de compartilhar.